Sejam bem-vindos a mais um À Conversa com, desta vez com Rui Santos, presidente do município de Vila Real. Rui Santos, que fez história ao vencer as últimas eleições autárquicas em 2013 enquanto candidato socialista. Foi a primeira vez desde 1974 que o PS venceu no concelho de Vila Real. Rui Santos, muito obrigada por estar aqui à conversa connosco nesta nossa rubrica. Rui Santos, que foi também deputado na Assembleia da República durante alguns anos, sempre quis governar este município? Sempre foi um objetivo? Eu fiz um percurso um pouco sui generis. A maior parte dos presidentes de Câmara queriam era ser deputados. Eu, sendo deputado, optei por ser candidato à Câmara Municipal de Vila Real e, consequentemente, com pretensões de governar o concelho. Não é uma coisa que tenha sonhado desde pequenino, mas numa determinada fase da vida percebi que podia ser útil ao meu concelho, à minha terra, que podia trazer e resolver alguns assuntos e trazer alguma capacidade para governar e governar bem o concelho, e por isso me propus ser candidato. Achava, nesta altura em que se lançou para este desafio, que era premente uma mudança e um novo rumo para este concelho, liderado há 5 mandatos pelo PSD, por Manuel Martins? Nós dizíamos que estava na altura de avançar. Nós olhamos para trás, para os últimos 38 anos, verificamos em concreto que houve mudanças, como houve mudanças em todo o país, que houve coisas bem feitas, houve coisas mal feitas e houve coisas que não se fizeram. E considerávamos ter energia, vontade, conhecimento, um conjunto de relações, uma vontade que nos permitiria fazer avançar Vila Real. Esse foi o nosso lema. Fizemos uma aliança à volta deste slogan, uma aliança do Partido Socialista com independentes, com militantes até de outros partidos. Fizemos um conjunto de propostas que fizeram com que os vilarrealenses acreditassem em nós, nos dessem o benefício da dúvida e, ao fim de 38 anos, deram-nos o privilégio e a honra de governar Vila Real. E fez promessas eleitorais, como todos os candidatos às autarquias, e já conseguiu levar avante também algumas delas, não é? Exatamente. Nós tivemos o cuidado de fazer poucas promessas, mas aquelas que fizemos sabíamos que podíamos cumprir. Prometemos baixar a fatura da água, em 2014 manter, em 2015 começar a baixar. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 2015 baixamos a fatura da água em 8%, significa, de forma genérica, que ao fim de um ano há uma fatura gratuita. Prometemos lançar 3 campos de relva sintética ao longo do mandato, 2 já estão em obra. Tenho ainda a expectativa de este ano lançar mais um. Prometemos retomar o Parque de Ciência e Tecnologia, ainda este ano será inaugurado. Retomar as obras na central de caminhagem, julgo que nos próximos 3, 4 meses ela estará concluída. Prometemos mexer nos impostos municipais, nomeadamente na derrama e no IMI, e já este ano cumprimos essa promessa, reduzindo o IMI de 1,5 para 0,75 para empresas que têm volume de negócio até 150 mil euros, e baixamos o IMI em 5%. Prometemos também ter uma outra forma e uma outra maneira de olhar para os nossos concidadãos, fazendo com que a Câmara de Vila Real fosse uma casa de todos, e julgo que esse sentimento passamos-lo para a rua e concretizamos. Por último, lembro-me que prometemos regressar as corridas em Vila Real em 2014, já aconteceram, e ao contrário daquilo que muitos poderiam imaginar ou supor, em 2015 traremos o Campeonato do Mundo de Carros Turismo WTCC, algo que, se eu tivesse prometido, provavelmente os vilarrealenses não teriam acreditado. E isso é uma conquista que já está para os próximos 3 anos também, até 2017. O Campeonato do Mundo WTCC é um campeonato que é visto por mais de 570 milhões de pessoas. Foi assim no ano passado. Cada prova tem cerca de 50 milhões de pessoas a assistir. Passa em 110 ou 111 canais, visto em 22 países,
tem um volume financeiro à volta da organização imenso. Olhando para os números do Porto, ultrapassará os 80 milhões de euros para a região e, em concreto, para o Concelho de Vila Real, poderá ultrapassar os 3 milhões. E, portanto, acho que é uma realização da afirmação de Vila Real, do Norte e do Douro. E, como disse, se tivesse prometido, se tivesse dito aos vilarrealenses que iríamos concretizar esta ação, muitos não teriam acreditado. Nós preferimos fazer do que prometer. Exatamente, até porque os municípios há muito que ansiavam o regresso destas famigeradas corridas de Vila Real, não é? As corridas de Vila Real existem desde 1931. Já organizamos 44 provas. Estiveram interrompidas durante algum período da Segunda Guerra Mundial, depois uma outra questão ao longo do tempo fez com que elas fossem interrompidas por vicissitudes várias, problemas financeiros, questões que estiveram associadas à segurança do circuito e alguns acidentes graves que implicaram inclusive mortes, mas é algo que está no ADN dos vilarrealenses. Eu, antes da campanha eleitoral, tinha feito um inquérito e 80% dos vilarrealenses ansiavam pelo regresso do circuito e diziam que valia a pena fazer com que este circuito internacional voltasse a ser a nossa bandeira. Pois bem, concretizamos essa medida, julgo que no ano passado, em 2014, correu muito bem, espero que em 2015 corra ainda melhor, porque associadas às corridas traremos festa, traremos desenvolvimento económico, traremos milhares de pessoas, traremos uma afirmação de Vila Real, quer no país, como capital do automobilismo, quer na Europa e no mundo. Exatamente, isto é mais do que uma conquista de Trás-os-Montes de Vila Real, isto é uma conquista a nível nacional, não é? Exatamente. Porque o WTCC já não estava em Portugal desde 2013, no circuito da Boa Vista no Porto, foi o último ano. Sim, eu julgo que é exatamente isso, é uma conquista para o Norte e para o Douro, porque sim, Vila Real é a porta de entrada do Douro Património da Humanidade e também uma forte afirmação de Vila Real como a capital do automobilismo em Portugal, uma reafirmação, porque de facto sempre foi essa capital. Houve aqui um período cinzento em que tal não aconteceu e voltamos a colocar Vila Real no mapa do desporto motorizado. E a hotelaria já está esgotada no fim de semana de 10 a 12 de julho? É verdade, está esgotada em Vila Real e está esgotada um pouco por toda a região também. E estamos a falar só com as equipas e com o seu staff técnico. Ainda não estamos sequer a referenciar os espectadores, os turistas, as famílias, os turistas, todos aqueles que quererão assistir a esta extraordinária prova que espero venha a ser um grande sucesso. E este evento terá também um grande impacto económico, naturalmente, não é? Pois, se olharmos para os valores que foram referenciados há 2 ou 3 anos atrás no Porto, estamos a falar de mais de 80 milhões de euros. É bom sublinhar que este é o maior evento organizado em Portugal durante o ano de 2015. E, portanto, trará com certeza um grande impacto económico e financeiro imediato, mas também a publicidade, a exposição de Vila Real ao mundo e do Douro ao mundo fará com que haja benefícios futuros. E este é um dos seus grandes trunfos já anunciados, não é? Você conseguiu esta conquista para esta cidade. Tem outros trunfos na manga, digamos assim, que queira já anunciar? Temos perspectivas, temos boas perspectivas para o próximo quadro comunitário. Nós temos um Parque de Ciência e Tecnologia na área da vinha e do vinho. Queremos associar a esse Parque de Ciência e Tecnologia uma nova zona empresarial. Vila Real tem cerca de 2 milhões de pessoas a menos de 50 minutos deste território. É uma plataforma logística de enorme potencial e, portanto, se o Parque de Ciência e Tecnologia for capaz de atrair empresas, empresários e criar emprego,
sobretudo nesta área que tanto nos distingue, que é a área da vinha e do vinho. Se ao lado tiver uma zona empresarial capaz de fixar empresas não de âmbito tecnológico, mas outras empresas que podem beneficiar deste parque, julgo que temos condições para criar, sobretudo, emprego e fixar pessoas, e essa é a grande luta nos próximos anos para Portugal e, sobretudo, para as regiões do interior. Para além disso, estamos a afirmar Vila Real como uma cidade inteligente, estamos a colocar fibra óptica em todo o nosso centro histórico e também na zona que designamos Além Rio, para, em conjunto com a Universidade, permitirmos que Vila Real seja uma cidade de vanguarda, com transportes públicos, com wireless no centro histórico, com wireless no lado de lá da cidade, uma cidade moderna com um centro de ciência viva a funcionar na rede da ciência viva, tal não acontece neste momento, ligada à biodiversidade e, portanto, uma cidade com passado, mas também com presente e futuro. Mas nem tudo são rosas, não é? Também há espinhos numa governação autárquica. Sim, há dificuldades. Eu julgo que todos compreenderão que Vila Real não fugirá à regra. Se o país passa por dificuldades, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, passamos por dificuldades, também o município tem dificuldades, quer de ordem financeira, quer de recursos, em termos de recursos humanos e outros. Só para que haja um valor de referência, em 2012 o orçamento municipal foi de 45 milhões de euros. Em 2015 o orçamento é de 31,5 milhões. Significa uma contração de 13,5 milhões. É um valor significativo. A diferença está de que estes 13,5 milhões serão executados. Hoje a lei impõe que a execução ultrapasse em regra os 85%. Pois bem, fizemos essa promessa, defendíamos isso no passado, orçamentos realistas e executados na sua totalidade ou quase, e é isso que vamos cumprir. No próximo mês de abril apresentaremos as contas referentes a 2014 e os vilarrealenses já verificarão que cumprimos essa realização num valor superior a 85% e que fizemos mais, abatemos uma parte da dívida do município. Vocês herdaram uma dívida? Herdamos uma dívida, obviamente, um serviço de dívida que ultrapassa 1,6 milhões de euros por ano, uma situação na empresa municipal de águas e resíduos problemática, com um problema constatado numa auditoria que ultrapassa os 14 milhões de euros, mas não vale a pena queixar-nos do passado. Temos é que encarar os problemas e resolvê-los, é isso que estamos a tentar fazer. E hoje o município está saudável financeiramente? Eu direi que o município está a tentar preparar-se para o quarto comunitário de apoio. Isto é, percebendo que não podemos ter uma política expansionista em termos de gastos, temos a noção clara de que há arruamentos, que há situações várias no Conselho que precisavam de investimento, mas também temos a consciência de que estamos à porta de um quarto comunitário de apoio, que temos que ter uma capacidade para alavancar financeiramente esse quadro comunitário. Como se sabe, os apoios podem ir dos 70% a 80%. Sim. Há aqui sempre 20% a 25% que têm que ser disponibilizados pelo município. Quando chegamos à Câmara, a nossa capacidade de endividamento era de 800 mil euros. Para uma capital de distrito é bastante reduzida e, portanto, estamos a tentar criar condições para garantir que, havendo fundos comunitários, Vila Real terá a capacidade para fazer a comparticipação nacional para alavancar esses fundos comunitários na área do saneamento, na área do desporto, na área, em variedíssimas áreas do nosso dia-a-dia. E neste ano e 4 meses, sensivelmente, de governação autárquica, já também foi vítima de usurpação de identidade, não é? Usaram do seu bom nome e da sua identidade.
É verdade, eu resolvi denunciar essa situação porque fui contactado e soube de situações de alguém que, em meu nome, pedia para que lhe recarregassem o telemóvel, em alguns casos que se deslocassem ao aeroporto Francisco Sá Carneiro para me buscar de uma viagem que eu nunca teria feito, uma coisa mais estranha e macabra, para irem levantar um corpo que teria vindo da Suíça e que era necessário ser levantado, etc. Um conjunto de situações em que alguém, usando o meu nome, encomendava serviços ou pedia favores, tentando, em alguns casos, prejudicar as pessoas que faziam esses serviços, noutros casos, tirar dividendos próprios em seu benefício pessoal. E, portanto, resolvi fazer uma queixa ao Ministério Público e dar nota desta usurpação de identidade à comunicação social, e a verdade é que, depois desta situação ter sido denunciada, não me chegaram mais nenhuma nota de tentativa de burla, de me prejudicar pessoalmente ou politicamente. Exato. O que é que será? Você já encaminhou isto para... Esta situação já está encaminhada para as rédeas da Justiça. Que análise você faz disto? É alguém que quer manchar a sua imagem, destabilizar a sua governação? Eu acho que há três possibilidades. Má fé e, portanto, maldade pura, simplesmente maldade. Alguém que, em algumas situações, quis tirar dividendos a seu favor pelo levantamento destas questões, ou então alguém que quer claramente prejudicar-me enquanto Presidente de Câmara, enquanto político no ativo, no sentido de tirar depois dividendos políticos de ações, neste caso de más ações que eu supostamente teria feito. Bom, falamos de aspectos mais positivos e que visam também agradecer o seu trabalho e o seu município. Vila Real também vai ser capital da cultura do Eixo Atlântico em 2016. Este é um evento também com grande impacto social e económico para este município. Exatamente. O Eixo Atlântico envolve mais de 7 milhões de pessoas. É um conjunto de municípios que abarcam mais de 7 milhões de pessoas. Alguns do norte de Portugal, outros do norte de Espanha, e ser capital da cultura, sobretudo realçando uma temática que é a área da vinha e do vinho, concretizando mais de 100 espetáculos durante o ano de 2016 em Vila Real, podendo até, se calhar, agrupar aqui outras iniciativas, como, por exemplo, o órgão da SE, que será inaugurado também em 2016. Este conjunto de realizações e de ações, aproveitando o nosso conservatório, o nosso teatro, os nossos museus, a nossa biblioteca, fazendo ainda uma candidatura para reconhecimento do Barro de Bisalhães como património nacional. Vamos ver se o conseguimos alavancar ainda a outros patamares. Fará com certeza que Vila Real seja reconhecida no norte, quer no norte de Portugal, quer no norte de Espanha, que faça aqui uma interação com a Galiza e que afirme um dos nossos principais produtos, que, como se sabe, é o vinho, a vinha, e tudo isto se possa casar, por exemplo, com o Parque de Ciência e Tecnologia, que tem também assim foco na área da vinha e do vinho. E o que mais oferece Vila Real? Vila Real convida aqui. Vila Real tem uma programação cultural extraordinária. Tem o Palácio de Mateus, que é um ícone a nível mundial, que aliás teve em 2014 mais de 90 mil visitas. Como disse, tem uma centralidade extraordinária. Tem uma universidade nova com ecocampus. Julgo que é uma cidade onde se vive com alguma tranquilidade, com bons indicadores de segurança, com bons serviços públicos, perto de tudo e de todos, com um aeroporto internacional a cerca de 1 hora,
Julgo que Vila Real é claramente o motor da região de Trás-os-Montes de Douro e que com estas pequenas, mas importantes iniciativas se vai cada vez mais afirmando no Norte e no país. Então é positivo o balanço que nos pode fazer e o salto que nos pode dar deste seu ano e 4 meses de mandato? Essa é a minha sensação. Claro está que os vilarrealenses poderão avaliar melhor do que eu. Mas, como disse, estamos a cumprir escrupulosamente todas as nossas promessas. Temos uma grande disponibilidade para ouvir, para estar junto dos cidadãos, para perceber quais são os problemas que os afetam e tentar, apesar dos recursos não serem muitos, corresponder aos seus anseios e ajudar a resolver esses problemas. Portanto, a sensação que eu tenho é que as coisas têm estado a correr bem, aliás, melhor do que os profetas da desgraça anteviam. E ainda há um longo mandato também a percorrer? Sim, faltam 2 anos e meio. Há muito. Temos um conjunto para fazer, não é? de infraestruturas e de ações para desenvolver e estou convencido que o balanço final será positivo. Eu costumo dizer que se não cumprir aquilo que me propus, terei o discernimento para dizer que não estou no sítio certo, na hora certa e que não serei o timoneiro que Vila Real necessita. Para já, sinto que estou a cumprir. E irá Rui Santos avançar para um segundo mandato? É isso que gostaria de sublinhar. Se eu perceber que cumpri, terei vontade de continuar. Se eu eventualmente percebesse que tinha falhado nas promessas que tinha feito e que não cumpria com aquilo que foi a minha expectativa de contribuir para o desenvolvimento da minha terra, aí não seria candidato. Com os dados que tenho hoje, direi que a probabilidade de me sentir realizado e feliz com o trabalho desenvolvido levará, com certeza, a que me proponha aos julgamentos dos eleitores em Vila Real. Sr. Presidente, muito obrigada por esta valorosa e futurista também entrevista e continuo a perpetrar um bom trabalho. Muito obrigado, eu. A conversa com pretende apurar personalidades distintas do mundo da política e não só. E desta vez, Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, abriu-nos as portas do seu município para um diálogo sobre os mais pertinentes temas da atualidade.